como vai? Aqui estamos para a gravação de mais um programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer galinhada. Como o nome já diz, galinhada é uma galinha feita junto com arroz. Hoje em dia tem muitas variações desse prato, porque a galinhada é feita com a galinha mesmo, legítima, de quando eu era criança. A minha mãe ia lá no quintal, pegava aquela galinha que não estivesse botando mais ovos. Então pegava e cozinhava na panela de pressão, porque galinha é uma carne mais dura. Então tem que cozinhar na panela de pressão. Então essa receita minha mãe aprendeu com a minha avó. Então eu não sei quem criou, quem inventou, entendeu? Então eu sei que a minha mãe pegava e fazia isso, que foi passando de gerações. Ela pegava a galinha mesmo, aquela galinha mesmo até de carne dura, punha na pressão, cozinhava e depois ela pegava, tirava da pressão quando não deixava desmanchar não, tá? Ficava um bom tempo na pressão. E depois quando estivesse assim quase pronta, ela passava para uma outra panela. Aí ela colocava os condimentos na panela primeiro, sabe? Depois colocava o frango para dourar junto com aqueles condimentos. E depois colocava o arroz. E o caldo que ela cozinhou a galinha na pressão, ela colocava para poder cozinhar o arroz. Então essa é a legítima galinhada mesmo, sabe? Esse prato. Mas como agora na área urbana é difícil você conseguir comprar uma galinha, é difícil você ter acesso a uma horta, então você vai nos supermercados, no mercados, então você compra lá, você consegue muito facilidade para encontrar, é um frango, e o frango cozinha muito rápido. Então eu não gosto de fazer o frango na pressão, porque geralmente o frango ele cozinha rápido demais e ele desmancha. Então eu vou mostrar para vocês o jeito que eu me adaptei aqui. Eu aprendi do jeito da minha mãe, mas agora, vindo para a cidade, eu me adaptei com o jeito e as coisas e os temperos, os elementos aromáticos que tem no supermercado. Eu ensinei na receita coxas de frango à milanesa, como faz para poder descongelar um frango. E esse daqui eu também fiz, ele estava congelado ontem. Então vocês acessem o vídeo para vocês aprenderem direitinho como descongela. Olha, ele está macio, não está congelado, tá? Então, a gente tira a pele. Eu sempre falo com vocês, não é bom cozinhar com a pele, não. Tem gente que gosta. Se você quiser cozinhar com a pele, fica a seu gosto. Mas o ideal é cozinhar sem a pele, tá, gente? Vocês tiram a gordura, tiram a pele. Aí você corta em pedaço o tamanho que você quiser. Não pode ser um tamanho muito pequeno, não, tá? E também não pode ser uma coisa muito grande, não. O básico desse prato é o arroz, a galinha e o tempero. Mas como nós não temos a galinha, nós temos o frango, é a mesma coisa. E como aqui nós não temos uma galinha para matar, fazer na hora, tirar o caldo, fazer com o próprio caldo, nós vamos ter que usar o caldo, o tempero do caldo. Este caldo aqui, ó. Tá? Industrializado. Nós vamos usar as coisas industrializadas, mas fica gostosa tanto quanto se tivesse feito naturalmente na zona rural, né? Que você vai lá na horta, pega as coisas que você precisa na hora, colhidas na hora, a galinha você mata na hora. Então os nossos ingredientes são industrializados. Mas se você morar na zona rural, se tiver uma galinha para você matar na hora e fazer, tiver esses elementos, pimenta do reino, coloral. Coloral é uma planta, gente. Tem lugar que chama coloral, que se chama, é a mesma coisa, ó, urucum, urucu, alçafroa, não é açafrão da terra, alçafroa, tudo isso é coloral, é uma planta que você pega a semente dela, você moe a semente, aí industrializa aqui, ó, mas aí eles colocam conservantes. Por isso que eu não gosto muito de colocar nas minhas receitas não, mas tem umas que tem que ter o conservante, sabe? E a nossa receita não pode faltar o tomate, a cebola e o pimentão. Agora o milho verde, mas ele não é verde, é amarelo, né? Pode colocar também opcional. Então essa receita tem muitas variações.
Em vários estados do Brasil, do país, de qualquer lugar, eles fazem complemento com muita coisa. Mas o principal básico mesmo é a galinha, o arroz e os elementos aromáticos. Então, gente, antes de nós começarmos a nossa receita, nós vamos pegar 2 copos de água, ó, colocar numa leiteira, numa vasilha assim, ó, pequena, um copo, 2 copos. Sabe por que nós vamos colocar essa água para ferver? Porque nós vamos colocar depois, vamos dissolver o caldo de galinha nesta água quente. E na água quente ele dissolve melhor. Nós vamos usar o caldo de galinha porque nós não temos o caldo natural da galinha cozida na pressão, igual eu falei para vocês, tá? Ele vai substituir, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Então, vamos colocar esta água para ferver em fogo baixo, porque nós vamos primeiro dourar o frango. Depois que nós dourarmos o frango, que nós vamos fazer uso desta água. Mas vamos deixar ela em fogo baixo para ela ferver, tá, gente? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, olha, você pode usar óleo ou azeite para dourar o frango. Então, você coloca na panela para dourar azeite, mas você pode colocar óleo também, tá? Ó, você coloca 1 colher, 2 colheres, 3 colheres bem cheias de azeite, pela quantidade que nós vamos fazer. Se você dobrar a quantidade, dobrar a receita, você dobra todas as medidas, tá, gente? Então, você coloca aqui na panela, ó, 3 colheres de azeite. Eu gosto de rodar assim, ó, para abranger toda a panela e não grudar. Tá vendo? Aí você liga o fogo e você espera um pouquinho, só um pouquinho, uns 2 minutos para colocar o frango. Olha, gente, quando eu falo minutos, olha a chama do meu fogão. Aí você controla. Que eu vejo em vídeos que tem pessoas que às vezes a chama do fogão é do tamanho da boca dessa panela, é verdade. Em lugares assim fora do Brasil, que tem às vezes o fogão de 2 chamas só, mas tem 2 bocas enormes. Então depende da chama do seu fogão para você ver o tempo que eu falo aqui no vídeo, tá? Aí você pega e espera uns 2 minutinhos assim, um pouquinho. Pode fazer no óleo também, tá, gente? Mas eu gosto de fazer no azeite, além de ficar um gosto muito melhor, um sabor muito mais agradável. O azeite faz muito bem para a saúde. Mas se você não tiver azeite, pode usar óleo. A mesma quantidade de azeite, você vai usar o óleo. Olha, então você vai colocando, olha, os pedaços de carne assim, ó. Devagar, você vai colocando, ó. Um encostado no outro, ó. Cuidado pra não se queimar, tá, gente? Porque às vezes pode espirrar. Ó, assim. Pela quantidade que nós estamos fazendo, olha. Nós temos aqui, ó, 2, 4, 6 pedaços de sobrecoxa. Tirei a gordura, tirei a pele, temperei com o nosso tempero caseiro. Tá vendo? Só tá o nosso tempero caseiro aqui, mais nada, olha. Tá vendo? E aqui no azeite. Nós não vamos cozinhar, nós vamos dourar, tá? Porque a nossa galinhada, ela tem que ficar com o frango com a cor bonita. Então fica muito feia a galinhada com aquele frango com a cor pálida. Então nós vamos dourar bem mesmo. Olha que eu coloquei pouco azeite. Mas o frango por si só, vou falar galinha, tá, gente? Que é a receita de galinhada. Mas vocês sabem que é frango. Porque nós temos muito mais facilidade de comprar frango do que galinha. Não sei aonde você mora aí, pode ser que você tenha facilidade de comprar galinha. Mas se a galinha for galinha dura, igual eu falei, você tem que fazer na pressão, tá? Você faz na pressão, deixa um pouquinho na pressão, cobre com um pouquinho de água, a galinha já temperada. Mas esse frango aqui é muito macio. Então, se eu fizer ele na pressão, ele vai desmanchar todo.
Então, você fazendo desse jeito aqui, ó, você vai apenas dourar, tá? Você não vai cozinhar. Ele vai cozinhar depois junto com o arroz. Tudo na mesma panela, gente. Às vezes você vê receitas, a pessoa faz separado. O frango numa panela, a cebola com os temperos na outra panela e o arroz separado e depois mistura. Eu gosto de fazer tudo na mesma panela, porque um absorve o sabor do outro. Vocês estão entendendo, gente? Fica muito mais gostoso fazer na mesma panela. Então, se for com uma família grande, você pode fazer uma panela maior. Pode fazer também de qualquer parte do frango, tá? Pode fazer com a coxa, um pedaço de peito de frango. Então, cada um faz do seu jeito, mas o básico é esse. É a galinha, o arroz e o tempero. Você pode acrescentar o que você quiser de tempero, o que você gostar. Gente, vocês podem ver que a nossa galinha já está dourada. Ó, está bem dourada, tá vendo? Então, agora nós vamos preparar o caldo de galinha e os condimentos, os temperos que nós vamos colocar junto com o arroz. Aí nós vamos abaixar o fogo, tá? Que até agora está no fogo alto. Vocês notem que a água que nós colocamos aqui, ó, no princípio, ela já está quente. Nós vamos derreter o caldo de galinha aqui nessa água quente. Como eu disse para vocês, se fosse cozinhada na pressão, fosse uma galinha mais dura, cozinhada na pressão, usaríamos o próprio caldo da galinha. Mas como é um frango mais macio e desmancha rápido, nós vamos usar o caldo de galinha. Então, apagamos o fogo. Agora, nós pegamos essa água quente aqui, ó. Relembrando a vocês que nós colocamos 2 copos de água cheios para ferver. Agora, nós pegamos meio cubinho de caldo quinó, pela quantidade de carne e pela quantidade de arroz que nós vamos fazer. Nós vamos fazer 1 copo de arroz, tá, gente? Então, 1 copo de arroz, meio cubo de caldo de galinha. Aí você desmancha ele na água quente. Na água fria ele desmancha também, mas demora muito, fica pedaços, caroços. Então, na água quente, olha, no instantinho se dissolve. Lembrando a vocês que esse caldo aqui, ele já é temperado. Então, não precisa de colocar tempero no nosso arroz. Essa água aqui, ó, ela já vai ser o tempero do nosso arroz na água, tá? Aí nós pegamos 1 copo de arroz, gente, olha. 1 copo de arroz nós vamos usar. E as outras coisas também que nós vamos usar, olha aqui que está perto, ó. Nós vamos usar, ó, 1 tomate, meia cebola grande, picada, e 1 pedaço de pimentão. Isso é o básico. Mas se você quiser colocar uva passas, qualquer outra coisa que você quiser, se você quiser colocar condimentos, manjericão, qualquer outra coisa que você quiser colocar, fica a seu gosto, tá, gente? Eu dou o básico, tá? Aí, para adiantar nosso vídeo, eu já deixei cortado aqui, ó, pimentão, tomate e a cebola. Essa cebolinha, gente, cheira aqui picada, eu vou deixar para colocar no final, para enfeitar o prato, tá, gente? Você pode colocar também milho verde, isso é opcional, tá? Isso daqui é o coloral. Isto é muito importante, o coloral é uma planta. Então, da semente dessa planta, ela é triturada e é feito esse pozinho aqui, ó. A planta madura, a semente dela faz esse pozinho vermelho. É muito bom para colocar na nossa galinhada. E pimenta do reino, tá, gente? Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos misturar esses ingredientes aqui, olha, menos a cebola, tá? Isso aqui nós vamos misturar no nosso frango que já está corado. Agora eu vou dourar a cebola, ó. Eu vou jogar a cebola, ó. Vou dourar a cebola. Eu dourei o frango primeiro sozinho, porque o frango,
ele demora mais a dourar. Agora eu vou deixar aqui a cebola, olha. Ela vai dourar junto com a carne. A carne já está dourada já. Cheirinho bom, gente. Vamos mexer um pouquinho. Você pode deixar a cebola dourar o tempo que você quiser, tá? Eu não gosto de deixar a cebola muito escura, não. Eu deixo ela dourar assim só um pouco, ó. Já está exalando um cheirinho gostoso. Tá vendo então? Nós colocamos a carne, douramos a carne, ela demorou mais tempo, por isso que nós colocamos ela primeiro. Você não poderia colocar direto a cebola para dourar junto com o frango, não, porque a cebola ela doura muito rápido. Se ela fosse dourar junto, ela ia queimar. Entendeu? Esse é o jeito que eu faço. Eu falo com vocês, tem muitas maneiras de fazer. Esse é o jeito que eu sempre fiz, sempre aprendi. Há muitos anos eu faço assim e fica muito gostoso, é muito elogiado essa galinhada do jeito que eu faço. Mas você pode acrescentar o tempero que quiser, tá? Mais coisas, tá? Mais ingredientes. O básico é esse. Então agora, olha, já está dourada a minha cebola. Aí eu coloco pimentão e o tomate. Primeiro é a cebola, tá, gente? Para dourar. Depois você coloca pimentão e tomate. Mistura. Um detalhe, depois de colocar o arroz, não vai ficar misturando muito assim não, tá, gente? Depois que coloca o arroz, do jeito que fica assim no fundinho da panela, você deixa, tá? Então, um aroma delicioso. Aí isso agora é facultativo, gente. Eu gosto de colocar agora um pouquinho de pimenta do reino, um pitadinho assim. Ó, mas eu nunca jogo direto a pimenta do reino na vasilha, não. Que pode ser que vá demais. Então, sal, pimenta do reino assim, ó. Eu sempre gosto de colocar na colher assim para depois misturar, tá, gente? Se você for jogar direto na panela, pode ser que a tampa caia, você estraga o que você está fazendo. Então é bom jogar primeiro na colher, depois você mistura. E agora também nós vamos colocar o colorau. O colorau é essencial para poder fazer a galinhada, que ele dá cor e sabor ao arroz. Então você coloca na colher, uma base assim, olha, uma colher de café cheia. Não sei se está dando para vocês perceberem, olha. O colorau é para dar uma cor ao alimento. Aí você mistura, olha. Mistura bem, que essa aqui é a última misturada que você vai dar. Que a partir do momento que você coloca o arroz, você não vai ficar misturando assim não, tá? Tá vendo, olha? Se fosse mais galinha, você colocaria numa panela maior, tá, gente? Ela tem que ficar assim na panela, toda assim. Não pode ficar uma sobre a outra, não, tá? Ela tem que ficar assim, sempre separada uma da outra, assim, ó. Desse jeito. Agora você despeja um copo de arroz, ó. Espalha assim, ó, um copo de arroz, tá? Um copo de arroz por cima, que nós já fizemos aqui. Você joga a água, os 2 copos de água, você vai jogando assim, ó, tá? Os 2 copos. Aí você não mexe não, tá? Você só vai fazendo assim, ó. Você faz assim, sabe pra quê? Se por acaso o arroz estiver misturado em algum condimento aqui dentro, misturado na carne, ele solta. Então você colocou um copo de arroz, 2 copos de água, e os 2 copos estavam misturados com meio cubo de caldo de galinha. É o caldo artificial, industrializado. Mas se você tivesse feito na panela de pressão e tivesse caldo natural, você poderia colocar só o caldo natural da galinha, tá? Mas a gente acompanha a evolução dos tempos, não dá mais para mim ir lá no terreiro, pegar uma galinha, matar e fazer na hora de uma galinha mesmo e tudo, colocar na pressão, porque é uma galinha dura. Um frango da cidade comprado aqui em supermercado, se colocar ele na pressão, dependendo do tempo, ele desmancha todinho.
Aí não fica aquela galinhada gostosa que nós estamos acostumados a fazer. Aí você deixa assim, mas não tampa não. Você tem que ficar vigiando que os 2 copos de água que nós colocamos, nós vamos esperar ele secar. E nesse tempo, olha gente, está fervendo, está no fogo alto. Ele vai cozinhar o arroz e vai acabar de cozinhar o frango, porque o frango nós só douramos o frango, nós não cozinhamos o frango. Aí nisso, eu vou pegar mais um copo de água, e vou colocar para ferver. E se o arroz não estiver cozido, quando estiver secando esse que está aqui, eu coloco mais um pouquinho de água aos poucos, tá? Vai ficar no ponto. Então eu não tampo não, eu vou vigiando. E é bom você nem sair de perto do fogão não, tá gente? Se sair de perto do fogão, pode queimar e não fica gostoso. E não pode colocar água de mais nem de menos não, você fica perto vigiando. Então gente, eu vou deixar aqui cozinhando um copo a mais de água, tá? Porque eu posso precisar mais de água, porque eu vou acompanhando o cozimento do arroz. Tá, gente? Deixa a água fervendo aqui, ó. Aí eu fico perto, tá? Não sai de perto do fogão, não, pra você acompanhar, pra ficar uma coisa gostosa. Quando estiver nesse ponto aqui, olha, gente, como é que tá bonito, ó. Vocês repararam que não cobrimos todo o frango, não, olha. Ficou parecendo. Os 2 copos d'água é a medida certa. É um copo de arroz e 2 de água. Para não cobrir o frango, olha. Ficou parecendo os frangos, olha. Assim tem que ficar, tá? E nessa coloração assim, avermelhada assim, ó. Por causa do coloral que nós colocamos. O coloral é chamado também de urucum. Tem lugares, cada um tem um nome. Mas aqui nós chamamos coloral. Então, nesta hora, você pode provar para ver se tá bom de tempero, tá? Gente, está no ponto, está muito gostoso. Não vai precisar mais de colocar tempero. Mas se você quiser colocar mais coisa, no ponto que tá aqui agora, você pode colocar qualquer condimento que você quiser, tá? Você pode colocar aqui agora desse jeito assim, você pode colocar manjericão, açafrão da terra, qualquer coisa que você quiser colocar, você pode colocar, tá? Como eu sempre falo com vocês, eu ensino o básico. Os complementos vocês colocam por conta de vocês, tá? O básico é esse, a galinhada é o básico, é o tempero, a galinha e o arroz. Se você quiser também, pode colocar milho verde. Milho verde, mas é amarelo, né, gente? Aí você pode colocar, olha, 1 colher. Nós não gostamos de muito não, 1 colher, olha. Você joga assim por cima, olha. Tá? Nesse ponto assim você coloca. Não coloca muito antes, não. Senão cozinha demais o milho e ele acaba desmanchando. Vocês estão vendo, olha, tá quase secando a água. Quando a água começa a fazer esses buraquinhos assim, olha, tá vendo, olha? Aqui tá quase secando a água, olha aqui, tá vendo? Tá quase secando. Como está no fogo alto, eu abaixo o fogo. Então, quando eu ver que a água tá quase secando, nós temos a água quente aqui, olha. A nossa água quente. Aí nós colocamos, é 1 copo de água quente, tá? Aí tá nesse ponto assim, olha, quase secando, olha. Tá vendo? Já tá aparecendo o arroz, a água tá sumindo, olha. E o arroz ainda não tá pronto não, olha, o arroz ainda está duro. Aí você coloca só mais um pouquinho assim por cima, olha, pra molhar mais um pouquinho. Tem que ser tudo devagar, você não pode colocar de repente um monte de água não, tá? Vocês notaram que eu não mexi assim o arroz? A galinhada é assim, você não mexe não, tá? A partir do momento que você coloca o arroz, você pode mexer assim, devagarzinho, mas você não mistura não, tá? Você mexe assim pra ver se tá tudo certinho, se o cozimento tá bom, tá? O arroz ainda está duro. Você tem que acompanhar, não pode sair de perto para fazer uma coisa direita. Gente, vocês estão vendo, olha, a água está secando e o arroz ainda não está cozido, olha. Então, nós vamos colocar mais um pouquinho da água. Tá vendo, ó? Colocando mais um pouquinho da água para acabar de cozinhar o arroz.
Então nós colocamos um copo de água para ferver. Aos poucos nós vamos colocando este copo de água para o arroz ficar cozido. O ponto da galinhada é assim, não fica um arroz soltinho, igual como você faz um arroz branco, mas também não fica aquela sopa de arroz não. Fica um arroz assim, mais ou menos úmido, tá? Então a gente vai olhando, olha. Aí, ó, o arroz não está cozido ainda e tem pingando aos poucos a água. No total, você acaba colocando o copo de água que você colocou para ferver, tá? Você coloca ele todo, mas tem que ser devagar, tá? Você não coloca de uma vez só e pronto, sai de perto do fogão, não. Você vai pingando aos poucos. À medida que você vai vendo que a água está secando, nosso fogo está no fogo baixo. Estava no fogo alto, enquanto estava a primeira vez nós colocamos muita água. Depois que a água foi secando, nós passamos a colocar essa água de um copo que nós fervemos, nós abaixamos o fogo. A partir do momento que a água secou, você vai colocando aos poucos este copo de água. Então só tem um pouquinho desse copo de água que nós colocamos para ferver, não é? Então agora, tá vendo como a água já está secando aí, ó, olha, não tem mais água aqui. Vamos colocar só o último restinho, ó, Tá vendo? Deu certinho, ó. No ponto que tá agora, vai dar para acabar de cozinhar o arroz, ó. Gente, com essas medidas não tem erro. Então vamos recapitular. É um copo de arroz, 2 copos de água misturado no caldo de galinha. Depois você põe um copo de água pura ali, a água sem caldo, né? E vai colocando aos poucos aquela água sem caldo. Agora está no fogo baixo. Aí você vai esperar agora acabar de secar. O arroz está quase no ponto, ó. Tá vendo? É assim a galinhada que eu gosto de fazer. Se você falar assim, ah, mas eu faço diferente. Pode fazer diferente, em restaurante diferente. Cada um faz do seu jeito. Mas a base mesmo, como eu já disse pra você, é a galinha, o arroz e os condimentos, os temperos, tá? Cada um faz de um jeito. Ah, a minha galinhada não é assim, a minha põe isso, a minha põe aquilo. Isso aqui não é galinhada. É assim, a base é essa. Os complementos você coloca do seu jeito. Tem muitos complementos que a pessoa coloca em restaurantes, assim. Mesmo outras donas de casa fazem, fica muito gostoso. Mas a base é essa, é arroz, galinha e condimentos. Gente, está pronta a nossa galinhada. Olha, não tem água no fundo, olha, já secou a água, o arroz está cozido, bem temperada, muito gostosa, um aroma delicioso. Você pode até servir na panela mesmo, pode colocar numa tigela, na travessa. E você também, se quiser, pode colocar, olha, cebolinha. Essa cebolinha de folha para enfeitar, olha aqui, ó. Você pode colocar salsinha para enfeitar, manjericão. Se você quiser, também pode servir do jeito que estava, sem esses enfeites. Aí fica a seu gosto, tá? Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje, galinhada. Eu agradeço o carinho, a atenção e as visualizações que estamos recebendo de todos vocês e peço para vocês acessarem, se vocês quiserem, o facebook.com/canal Jane Loures, onde vocês terão acesso a todas as nossas receitas, as novidades que nós postamos e tudo. E pode continuar também no nosso YouTube, se inscreverem, tá? E dando joinha lá. Agradeço muito. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.